para cursos de longa distância. Então, se pudermos fazer um convênio com alguma universidade brasileira que tem algum curso específico para essa área, nós podemos fazer aqui através da Fundação Parque Tecnológico da Universidade Aberta do Brasil, trazer para cá uma extensão desse curso, montar uma turma de executar. Porque quando eu falo do apoio da EPETU, é claro que a gente apoia a organização de reuniões como essa, né? Fazemos a secretaria, a prima está à frente desse processo, a secretaria, organizar a reunião, o coffee break, mas isso é de menos. Não adianta fazer reuniões como essa se não tivermos daqui uma proposta de ações estruturantes. E é na ação estruturante que eu acho que nós podemos apoiar com mais força. Então, por exemplo, a capacitação da rede é uma delas. As instituições de ensino que nós temos aqui, a UniOeste e a própria UNILA, são instituições públicas, além das privadas também, mas com as públicas. Na área de saúde nós temos com a UniOeste, na área de Direito, nós temos um DINDER, está tendo um doutorado na UniOeste na área de Direito, com a parceria com a EPETU, que a gente está ajudando no financiamento desse curso. Primeiro, para trazer o curso com apoio institucional e segundo mesmo para viabilizar economicamente a realização do curso. Na área de saúde também mestrado, MINT, então temos várias ações. Por que não surgiu nenhuma proposta até agora, né, nessa área que todos entendem que é carente de especialização? Tá? A segunda provocação é com relação ao Nucria. O Nucria, desde que a doutora Gleice, lá em 2013, começou a discutir a criação da delegacia e promover aí o diálogo com o governo do Estado, ela está com a delegada sempre dividida, sempre acumulando. Era para ser provisório e esse provisório já tem 10 anos. E a gente sabe, já foi dito aqui dos vários depoimentos, é uma delegacia que tem que ser priorizada. Então, como nós vamos promover esse diálogo, como nós vamos tratar isso do próprio governo do Estado, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, no rol das outras cooperações todas que nós estamos trabalhando com a questão do patronato. A casa onde será a sede do patronato, nós estamos financiando toda a reestruturação e a compra dos móveis para viabilizar aquele espaço para a implantação do patronato. Então, tem uma série na delegacia, estamos colocando no presídio uma indústria de produção de carrinhos elétricos para os catadores, uma linha de produção de carrinhos elétricos para catadores e de produção de cadeiras de roda motorizada. Profissionaliza as presas, e esse é específico para as presas, nessa parceria. Então, vamos aproveitar tudo isso e apresentar uma contrapartida. Claro, nós apoiamos tudo isso, na contramão queremos que no mínimo se priorize essa delegacia. A questão dos profissionais, psicólogos e assistente social, lá atrás, a Secretaria Municipal de Saúde, está sem representação, se comprometeu a viabilizar esses profissionais. E seria importante que o secretário foi assinado e por algum período funcionou. Então seria importante o secretário estar aqui para entender que o profissional destacado para o Nucria, ele é um profissional que tem que estar dedicado àquilo, que não dá para ser o mesmo profissional que atende o CRAS ou outro serviço. Pois como era um órgão do Estado, quem deveria ceder a psicóloga seria o Estado. Pois é, mas essas conversas todas acho que nós temos que retomar, e de repente possamos ajudar nesse processo todo. Ou seja, a coisa tem que avançar. Eu vou lamentar, mas eu sou obrigado a fazer referência. O secretário de saúde não está, a secretária da pasta não está. Um espaço como esse, privilegiado como esse, com 10 anos de história, e ninguém constrói um espaço desse, e ele subsiste por 10 anos impunemente, ou seja, tem consistência, isso aqui tem que contribuir, e não sei, Dina, eu vou pegar, a Dina vai ficar com a missão, não sei se a secretária não entendeu a importância dessa articulação desse espaço, como apoiador do espaço dela, ou se a falha nossa, mas alguma falha houve. Ela deveria estar aqui desde o início, ouvindo tudo que foi dito aqui para entender qual que é a importância desse espaço, entende? Até para saber que isso aqui é um espaço de apoiamento a ela, específico, que é responsabilidade pela gestão. Se está chegando, está ótimo, mas está chegando atrasado. Já perdeu um monte dessa reunião. Mas fica o desafio. Como
A missão que nós temos na Itaipu, lá nós temos uma premissa. Temos que pensar grande. Começamos pequeno, mas temos que andar rápido. Então, não podemos perder o foco de pensar grande. Ainda que a ação imediata às vezes seja pequena, mas andando rápido a gente atinge um objetivo maior. Ok? Joel de Lima, assistente do diretor-geral da Itaipu Binacional, vai também falar com a gente sobre esta reunião e a importância da Itaipu estar sendo representada aqui na reunião sobre o proteger, né, esta rede de proteção sobre a criança e o adolescente em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. Joel, fala com a gente, então, a importância da Itaipu estar se envolvendo. Sei que as questões sociais, a Itaipu tem abraçado essa causa e vocês estão sempre apoiando e também participando dessas ações. É verdade. Primeiro, bom dia, né? Na verdade, o que a Itaipu faz é apoiar as iniciativas já existentes no município, né? Essa questão da problemática aqui da exploração sexual, principalmente infanto-juvenil, é antiga. E desde o início da década de 90 que nós temos trabalhos organizados procurando fazer o enfrentamento dessa situação. Eu me recordo, em 1993, 94, já nos reunimos no átrio do fórum, né? O Dr. Rui Mugiati, a Rosilene Link, a doutora Deise Barão, que era delegada da mulher aqui em Foz do Iguaçu, eu, naquela época ainda acadêmico, né, procurávamos nos organizar e pensar nesse problema e propor algum encaminhamento. E na época era uma situação bastante difícil porque não era priorizado o enfrentamento dessa questão. Então nós não tínhamos nem leis adequadas, né, para que pudessem ser usadas, né? E o Dr. Rui, coitado, né, com toda aquela boa vontade dele, preocupação com as questões sociais, às vezes como juiz, né, restrito às determinações legais, ficava de mãos amarradas, gostaria de fazer um pouco mais e não podia. Felizmente, nesses últimos 20 anos, a coisa evoluiu muito. E evoluiu exatamente por conta de iniciativas como essa, que não era só em Foz do Iguaçu, né? Nós tínhamos no Brasil várias iniciativas como essa, nos correspondíamos, né, trocávamos experiências. A partir desse trabalho, né, chamamos a atenção para essa questão da própria OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, que patrocinou um projeto aqui na região para fazer um levantamento no Brasil, no Paraguai e Argentina, nessa região de fronteira, exatamente sobre essa problemática, né, no eixo da exploração sexual infanto-juvenil para fins comerciais, né. E a história, os astros têm sido benéficos conosco, que quando terminou o patrocínio da OIT, coincidiu exatamente com a mudança da direção da Itaipu. E houve, né, um novo entendimento sobre o papel dessa empresa, né, vinculada ao governo federal, então uma empresa pública, com as questões da região, com o desenvolvimento da região e também para o enfrentamento dos problemas da região. Então foi criado, né, a nossa diretora financeira da época, a doutora Gleice, acabou chamando para si a responsabilidade de implantação dos programas sociais. Foram vários programas, né? Temos o Saúde na Fronteira, que faz uma articulação também internacional da questão da saúde na região. Temos a questão do analfabetismo de jovens e adultos e aí também surgiu, obviamente, como uma das prioridades, essa questão da exploração sexual infanto-juvenil. E para isso, para esse enfrentamento, foi criado o Programa de Proteção à Criança e Adolescente. O nosso trabalho, então, tem sido, desde então, procurar articular todas as iniciativas. E aí constituímos, então, a rede, que de início era uma rede chamada de Rede de Instituições Solidárias, e depois mudou o nome para Rede Proteger, mas, na verdade, agregando o trabalho já realizado, né, toda a sociedade civil organizada em prol desse fim último, que é garantir os direitos da criança e do adolescente. E o trabalho da Itaipu tem sido esse desde então. Joel, uma coisa interessante, você na sua fala até, inclusive na oportunidade, você deu um puxão de orelhas em algumas pessoas ou alguns, digamos, dirigentes ou que estão na frente de entidades e que não estão dando importância, né, a essas ações, não estão priorizando essas questões que no momento são graves, né? É verdade.
Eu entendo que cada palavra tem um significado, né? Então eu cuido muito na comunicação para não ter aquele negócio, eu falei uma coisa, mas quis dizer outra, né? E na gestão pública, o gestor público, ele se atém, deve, obrigatoriamente, se ater ao ditame legal. Ou seja, nós na vida civil podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Então, se perguntar o que o Joel pode fazer, o Joel vai lá no Código Penal e vê aquelas condutas que estão tipificadas ali como crime e sabe que aquilo ele não pode fazer, o resto ele pode fazer tudo. O gestor público, ao contrário, ele só pode e deve fazer o que a lei determina e no limite da lei, né? E a lei, no caso da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que as políticas públicas que visem garantir os direitos da criança e do adolescente têm a prioridade absoluta. Então, prioridade tem um significado, ou seja, deve estar primeiro. Absoluta, ou seja, primeiro antes que qualquer coisa. E às vezes isso não é observado pelo gestor público. Então, a minha fala foi mais no sentido, né, de alertar para isso, né, de que a criança e o adolescente é prioridade absoluta. Então, toda a política a ser executada deve ser colocada em primeiro lugar. E aí, quando começamos a reunião e eu percebi que algumas pessoas não estavam, eu chamei a atenção porque deveria estar. Não tem outra agenda mais importante do que a agenda que vai tratar da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. E ainda, principalmente na região de fronteira, né? Que os problemas são maiores. Joel, e você é bem conhecedor disso, né? Você é advogado, sabe do que está falando, sobre leis. Eu tenho a formação, né, na área de direito, sou advogado e, como eu te disse, já na época de formação, bem orientado, eu diria, né, pelo Dr. Rui Mugiati, que era o juiz da Vara de Infância e Adolescente, hoje é desembargador, era meu professor, né, me captou, me cativou e me trouxe, né, para esses debates e, obviamente, durante os estudos a gente acaba aprofundando um pouco mais. E, além disso, também eu coloco uma questão social, né? Eu cheguei em Foz do Iguaçu há 34 anos e dependi, né, para ter a formação que tenho, para ocupar os espaços que ocupo hoje, né, e coloco isso uma obrigação de dar um retorno, de políticas públicas bem executadas, de ter acesso a uma boa educação, né, para quando a Itaipu abriu seu concurso em 85, ter condições de disputar de igual para igual, né, com os mais de 1.500 candidatos daquele concurso. Então eu sei, né, que para que todos tenham direitos iguais, você precisa de políticas públicas que corrijam determinadas distorções, principalmente do campo social e econômico. Quem nasce numa família mais abastada, naturalmente tem já as suas condições garantidas. Quem não nasce precisa de política pública bem executada para ter as mesmas condições. Pessoas com vontade para realizar isso, né? Principalmente com vontade e comprometida, né? Porque às vezes a vontade só não é suficiente, né? Você precisa que tenha uma boa formação, que domine o tema, né? E aí uma das questões que nós debatemos aqui, né, de repente procurarmos uma parceria com alguma instituição de ensino para oferecer cursos de especialização aos profissionais, ou seja, a rede também tem um pouco desse papel de estar trazendo as questões para o debate, ouvir a opinião de todo mundo, perceber, né, qual é a sensibilidade de todo mundo, porque nesse processo das reuniões da rede também a gente pode considerar um trabalho aqui de educação permanente. Então, que todos dominem esse tema, que as suas intervenções tenham qualidade e, obviamente, o resultado vai ser bom para todo mundo. Joel, se eu estiver errada, me corrija. Recentemente você recebeu uma homenagem pelo seu trabalho. Quantos anos de casa em Itaipu? No quadro próprio da Itaipu eu tenho 26 anos, né? Mas antes do contrato com a Itaipu, o concurso que eu ingressei no quadro foi em 85, eu já trabalhei 7 anos na Unicom. Então, antes de ontem, eu completei 34 anos no projeto Itaipu. Trabalhei 7 anos na empresa que construiu a parte civil da usina e depois em 85 eu prestei o concurso e em 86 entrei no quadro próprio. Que algumas pessoas acham, por me ver às vezes militando, né, na saúde principalmente, na época do Conselho de Saúde, que eu presidi por 3 gestões do Conselho de Saúde, as pessoas achavam que eu era funcionário, servidor da prefeitura. Falei, não, eu trabalho na Itaipu há 34 anos, mas isso não me impede de atuar e estar, né, contribuindo, né, nas áreas públicas, nos conselhos, ou seja, onde for necessário. Obrigada e sucesso, Joel. Alguma recomendação ou algum alerta mais você gostaria de deixar aqui na TV Com Foz para que o nosso telespectador possa servir da melhor maneira possível através da rede Proteger?
Não, Dani, na verdade, a provocação é essa, né? Nós tivemos ainda essa semana, eu estive conversando no Conselho dos Pastores Evangélicos, falando exatamente sobre a importância dos conselhos municipais, estaduais e nacionais. Eu considero um espaço fundamental, eu coloco que é um direito do cidadão, mas é uma obrigação de cidadania a participação nos conselhos. Porque às vezes a gente reclama do gestor que uma política não está bem executada, só que nós temos o espaço e a condição de interferir de forma direta na definição, na priorização e na execução dessas políticas, que é participando dos conselhos. E esse espaço é franqueado a todo cidadão e a toda cidadã. Então, como eu acabei de dizer, né, eu tenho um trabalho na Itaipu, uma militância, mas isso não me impede de também participar dos conselhos e estar nesses espaços, né, onde a população pode, de forma direta, às vezes até mesmo participar da administração. Então, a provocação para que todo cidadão e toda cidadã procure se informar sobre os conselhos, sobre as mais diversas políticas. Aqui a gente está discutindo a questão dos direitos das crianças e adolescentes, mas toda política pública tem um conselho que orienta e um espaço franqueado à participação direta da cidadania. Muito obrigada, Joel, e sucesso para você aí na sua área de atuação e como ser humano também, né? Você é muito sensível para essas questões sociais. Obrigado. É sempre um prazer estar conversando com vocês e sempre à disposição. Não temos chefe na rede, né? A rede não tem um chefe, não tem um presidente. Apenas é um coordenadora, articuladora, porque a coordenação é colegiada, tá? Então, quando um não pode, o outro entra, não é? E essa é a condução. Então, não é uma pessoa que conduz a rede, é um colegiado que conduz a rede, apenas representado por um membro que se faz porta-voz representante disso. Então, a UEL, as chaves do comando, né, para esses próximos 6 meses, que vão ser mais disso, 10, 11, sei lá. E o meu também era para ser 6 meses de julho, estamos em março, agora estamos fazendo um ano, estamos aí. Sim, senhor. Em nome de toda a rede, né? Em especial, eu acho que hoje é um dia muito especial, porque a gente está vendo assim os dinossauros, pessoas antigas que saíram do baú, que era do início da rede, né? Eu estou vendo várias pessoas que trabalharam quando a gente se juntava no cantinho para discutir a rede. A Célia, que não é mais tia, né? A nona Célia, tem várias pessoas aqui que fizeram parte quando a gente não era tanta gente assim, quando não tinha ainda serviço social aqui em Foz do Iguaçu e os profissionais vinham de fora, eram poucos os que estavam aqui, né? E os profissionais do serviço social já eram mais velhinhos, né, Adriana? Assim, não é gente jovem, essas moças jovens que a gente vê aí. Então, assim, no início, quando as educadoras, lá está a Cláudia, tem várias pessoas, né, que na época a prefeitura era muito pequenininha, se sabia tudo, hoje já cresceu muito, os problemas são maiores, né? Então, assim, em nome da rede, né, eu estou vendo várias pessoas, NASA, Casa do Teatro, várias instituições Criança de Valor, pessoas que sempre estiveram, né, fazem parte dessa rede, tanto da parte não governamental como a governamental. Então, a gente queria agradecer. Na verdade, o Padre Juliano representa os vários coordenadores que já passaram pela rede. Que a rede já teve vários coordenadores, que não é fácil coordenador de um espaço onde todo mundo aqui é geniozinho, né? De passagem. Né? Todas as instituições dizem a que vieram. A gente não é massa de manipulação, é um grupo bastante... Assim, as nossas relações, elas são complicadas, porque a gente pensa diferente, a gente está em lugar diferente, faltam recursos. Pobre tem para todo mundo, né, gente? Mas falta recurso para a gente fazer o atendimento. Então, às vezes, a gente briga pelos pobres em vez de brigar pelos recursos para ajudar nessa situação que a gente tem. Então, em nome da rede, a gente queria dar um presentinho. Eu queria olhar depois. Bom, a gente queria dar um presentinho. Esse 25 anos do curso de Serviço Social da UniOeste, que eu acho que é bacana, porque ele está... O Juliano também, quando ele entrou na rede, ele era só padre. Agora o padre quase nem é mais, ele agora é meio psicólogo. Ele está se formando em psicologia, porque ele tinha dificuldades de relacionamento. Obrigado. Então, assim... Mas o desejo dele é que você
já alguns probleminhas que eu tenho. Bem-vindo da gente. Não vai contar? Então, assim, Hélio, para nós da rede, eu acho que o Hélio é uma pessoa muito querida entre todo o pessoal da rede, porque alguns de nós tem gente que quer, que ama e odeia, mas o Hélio não, ele é mais amado do que odiado. Então, bem-vindo, eu acho que você vai fazer um bom trabalho, a rede te acolhe, eu acho que os aplausos que você sentiu aqui são verdadeiros, mas em especial, sabe que pode contar com a gente. Até o almoço vai ficar junto, né? Apenas... Bom, na verdade, o frio na barriga, a mão suada, né? E a vontade de sair correndo é a certeza que vai dar certo. Se não houvesse isso, poderia ter certeza que não haveria tanto empenho da minha parte em fazer com que dê certo. Nas funções que foram incumbidas, sempre que houve esse frio na barriga, esse suor, a mão gelada, houve muita dedicação e empenho para que desse certo. Agradecer a confiança que foi colocada e espero contar com a contribuição de todos para que a gente possa dar continuidade a esse serviço que vem sendo realizado pelas diversas coordenações que passaram pela rede, né? Daqui 6 meses eu estou saindo, o André está entrando, o outro está entrando, né? Não vou perpetuar como o padre Juliano, né? Porque na verdade, assim, como estava dando certo, né? O padre Juliano me unia nós e falou assim: não, vai, senhor, está dando tudo certo, e continua dando certo, mas agora ele está bastante atarefado. Ainda assim nós insistimos para que ele continuasse, mas ele nos convenceu, e então, como não houve outra indicação a não ser a minha, a gente resolveu Então eu agradeço a confiança e nós vamos à tarde colocar para vocês a nossa proposta de trabalho enquanto coordenador, uma nova metodologia, né, de trabalho. Eu espero que vocês possam acolher essa nossa proposta. Na verdade, nós trazemos a ideia e vocês vão apoiar ou não, ou dar continuidade da forma como vem sendo realizada, ou dentro de uma nova roupagem. Mas é isso, muito obrigado. Obrigado. Nós vamos conversar agora com Hélio Cândido do Carmo, que tomou posse da coordenação sobre o cargo de coordenação da Rede Proteger. Nós vamos falar com ele para que ele possa esclarecer para vocês o que significa a Rede Proteger em Foz do Iguaçu. É uma entidade ligada à criança e ao adolescente, ações que são desenvolvidas à criança e ao adolescente, já que você também é presidente da Guarda Mirim. Esse cargo veio somar para você, Rede Proteger significa rede de proteção à criança e adolescente, ou seja, são diversos segmentos da sociedade civil organizada que desenvolve um trabalho, quer seja com a criança, o adolescente, o idoso, a política de educação, né, de saúde, né, órgãos do município, né, e do Estado, que se reúne para traçar metas e fortalecimento da própria rede, né? Então são diversos assuntos que são tratados dentro desses segmentos, que nos possibilita buscar mecanismo para que a gente possa dirimir situações de violações ao direito de criança, ao adolescente, ao idoso, enfim. Então hoje nós estamos assumindo a coordenação e conforme o regimento interno da rede, a coordenação ela é por 6 meses, vencido o mandato do padre Juliano, então houve-se uma nova eleição onde o meu nome foi referendado e estamos assumindo esse desafio por 6 meses. Esperamos dar continuidade ao serviço que vinha sendo realizado pelo então coordenador e agora sim colocando novas metodologias de trabalho. Cada um tem a sua forma de trabalhar, nós temos a nossa desde que referendado pelo colegiado da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente.
Hélio, você sempre abraçou a causa do adolescente, da criança e do adolescente. O que isso traz para você? O que levou você a trabalhar, a ter esse interesse em defender as questões dos adolescentes? Eu acho em função daquilo que a gente vivenciou no passado, né? Então, sempre fiz parte da instituição Guarda-Mirim enquanto adolescente, militando sempre, até mesmo enquanto adolescente, nos segmentos infanto-juvenil, né? Participando dos conselhos, nas diversas instâncias de controle. Chegamos à direção e coordenação da instituição Guarda-Mirim, né? Então, isso você vê vários direitos sendo violados, então a gente procura, dentro da nossa especialização, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu e que foi atendido no passado, procurar repassar o que há de melhor, né, para um bom convívio em sociedade, as questões de cidadania dos adolescentes, direitos e deveres, trabalhar isso com eles. E eu acho que, estando na rede, a gente vem captar novos know-how, novas experiências e também levar isso para dentro da nossa instituição. Obrigada e sucesso para você aí no novo cargo, nessa nova missão. Obrigado e nos colocamos à disposição.